Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar sequência aqui ao desenvolvimento do nosso projeto, partindo para o desenvolvimento dos componentes internos aqui da nossa página de feed, que é a página mais importante aqui da nossa aplicação, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Figma para ver por onde a gente pode começar. Então nós já temos aqui a nossa barra de navegação estilizada, né, toda estruturada, onde nós utilizamos, né, o Composition Pattern. Agora vamos olhar para elementos internos, né, componentes internos aqui dessa página de feed. Bom, e aí um primeiro caminho aqui que a gente pode seguir é começar a trabalhar nesse card profile, né, nesse elemento card aqui que traz as informações do usuário que está logado. Porque a gente já ganha terreno aqui construindo services e chamada API para dados que nós vamos utilizar, inclusive, lá na página de perfil do usuário, beleza? Então, vamos lá. Voltando aqui para o código, eu queria antes fazer algumas organizações aqui com vocês, tá? Como eu falei, eu sempre vou querer trazer esse olhar aqui de organização do projeto, né? De pensar em como a arquitetura está ficando, na separação aqui dos módulos, separação de responsabilidades, desacoplamento, para a gente tentar aqui, pelo menos minimamente, uma arquitetura escalável, certo? Bom, e aí nesse sentido, nós colocamos os últimos componentes criados aqui na pasta Components da pasta Shared, né? Ou seja, os componentes compartilhados. Então, User Menu, User Avatar, o hook aqui específico para o componente User Menu. Vejam que esses componentes eles têm propósitos específicos do domínio aqui da aplicação. Então, faz mais sentido a gente criar uma nova pasta aqui dentro de Features. Nós já temos aqui a pasta Auth, agora vamos criar uma nova pasta de recurso. Eu vou chamar de Users. E aí a ideia é a gente replicar essa estrutura aqui, essa organização por recurso, tá? Então, assim, a gente vai ter Services, podemos ter aqui Storages, Contexts. Então, à medida que fosse necessário esses módulos, a gente vai adicionando dentro da pasta desse recurso específico. Então já vamos criar uma pasta aqui Components. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar aqueles componentes dentro da pasta Shared, que se relacionam com o recurso usuários, e levar para dentro da pasta Components do recurso Users. Então vamos mover, atualizar as importações. Depois a gente verifica se quebrou alguma importação, a gente corrige manualmente. Outro ponto de atenção aqui que eu queria comentar com vocês é o seguinte, ó, vamos entrar aqui dentro do hook User Menu e do User Avatar, e a gente já consegue até perceber que houve aqui sim uma quebra de importação do hook User Menu aqui no componente User Menu. Então, vou apagar aqui e importar novamente. Belezinha. O que eu tenho mais aqui? Ah, também do User Avatar. Vamos apagar. Vou importar novamente aqui. E aí, o que eu quero ver aqui com vocês? Eu estou passando aqui para o meu componente User Avatar, a URL da imagem, de perfil, né, da foto de perfil. Eu estou passando as iniciais do usuário e passando aqui o tamanho. Ok, o tamanho não importa tanto aqui agora. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Dá para a gente melhorar isso daqui realmente pensando um pouco aqui sobre a real responsabilidade que esse componente User Avatar ele vai ter. Ele sempre precisa ter as iniciais do usuário. Nesse ponto aqui, a gente está chamando esse componente User Avatar para renderizar o avatar do usuário logado, mas a gente vai utilizar esse mesmo componente para representar o avatar de outros usuários. Então, imagine ali na listagem de posts no feed, a gente precisa ali ter a renderização do avatar do usuário ali que fez aquele post. Assim como nos comentários, a gente pode renderizar ali o avatar de cada usuário, né? Eu posso pensar em encapsular aqui dentro desse meu user avatar essa lógica de renderizar aqui as iniciais. Porque senão, em qualquer lugar que eu chamar esse user avatar, eu sempre vou ter que passar as iniciais e vai ficar a cargo de quem chamar realizar esse procedimento de pegar o nome do usuário e transformar nas iniciais. Isso não é muito legal, porque eu vejo que é algo que eu vou precisar especificamente para esse componente user avatar. O componente pai, que chamar ele, é quem vai ter essa responsabilidade de criar, né, essa informação, as iniciais, transformadas ali no nome do usuário. Então faz mais sentido a gente capsular essa lógica dentro de user avatar. Então olha só o que a gente vai fazer aqui, ó. Na verdade, a gente vai dizer que esse user avatar, ele vai receber uma própria chamada user, e aí eu vou passar aqui auth user. Só que veja, como eu falei para vocês, é um componente que eu quero que seja utilizado para renderizar avatar de qualquer usuário, não somente do usuário logado. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Dentro da minha pastinha users, aqui em features, eu já vou criar uma pasta types e vou criar um tipo aqui chamado, eu vou chamar aqui, ó, user domain.ts. Um arquivo aqui userdomain.ts e vou criar um tipo, exportando aqui, userDomain. Por que eu estou fazendo isso? Bom, nós trabalhamos com tipagem lá no nosso recurso auth, somente tipos DTOs, que é para transferência de dados, para a gente representar ali os dados como eles devem ser enviados ou como eles vão ser recebidos ali da API, mas não necessariamente correspondendo ao tipo específico do domínio do negócio aqui. Então, esse tipo aqui que eu vou criar é o tipo que de fato representa para mim uma entidade usuário aqui na minha aplicação. Não necessariamente dados de usuário que vão ser utilizados para chamar a API, para mandar dados API ou para representar os dados de retorno de um endpoint específico. Não, dados de usuário no geral aqui. Ou seja, os atributos que são importantes dentro do domínio da minha aplicação, tá? E aí para isso eu vou recorrer à minha documentação da API
Então vamos lá, ó. E aí eu vou pegar aqui de algum esquema de retorno da API, ó, user profile, por exemplo. E aí vejo que eu tenho basicamente todos aqueles campos que nós trabalhamos, mas eu tenho mais o seguinte, ó, eu tenho states, né, que são as quantidades ali, as estatísticas ali em relação à quantidade de posts, quantidade de seguidores, quantidade de, deixa eu expandir aqui, ó, quantidade de usuários que aquele usuário específico ali está seguindo. Eu tenho também aqui uma informação, né, is following. Eu tenho bio. Então veja que esses dados aqui, eles vão além daqueles DTOs que nós criamos e eles representam um usuário, né, os atributos importantes do usuário dentro do domínio da nossa aplicação. Então nós vamos representar isso aqui dentro desse user domain. Para facilitar, eu vou lá no types aqui em auth DTO, vou pegar essa estrutura aqui do auth user. Não se preocupem, daqui a pouco a gente resolve essa duplicação aqui, pelo menos mitiga um pouquinho, tá? Lembrando, tá, pessoal, vocês podem melhorar isso daqui, tá? Eu não tô seguindo as melhores práticas aí de mercado, mas é uma boa base para você ter uma aplicação minimamente organizada, com estrutura bacana, uma arquitetura que você consegue escalar mais facilmente, tá? Mas claro que dá para melhorar isso daqui. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o atributo role, do tipo role, que não existe esse tipo aqui. Vamos pegar lá do auth DTO. Então, vou pegar aqui e vou levar esse role para lá, tá? Porque ele faz parte do domínio, né? Então, vou tipar ele aqui em cima e vou exportar também, caso seja necessário utilizar em algum outro local. Agora, lá no meu auth DTO, eu vou tirar essa tipagem role, porque eu já tenho lá no meu domínio. Vou importar de lá. E o meu auth user, a gente vai pensar em manter somente os dados que serão estritamente necessários. Então, onde é que a gente usa esse auth user? Onde é que nós estamos utilizando? Bom, nós estamos utilizando lá no nosso menu de usuário, né? User menu, onde a gente renderiza as iniciais dele, ou se ele tiver uma imagem configurada, a foto de perfil, a gente renderiza o nome, o e-mail, não é isso? Então vejam que a gente vai se limitar a esses dados que eu vou precisar. Então eu vou deixar aqui first name, last name, eu vou deixar o name, avatar URL também, o e-mail, tá? Mas o handle a gente não vai precisar, porque a gente pode pegar essa informação do perfil do usuário, tá? Então faz mais sentido. O role, é interessante deixar. Campus e curso não precisa. Então a gente vai deixar um conjunto mínimo aqui de dados nesse meu auth user. Belezinha. Vamos voltar aqui para o user domain e vamos adicionar os atributos a mais que nós temos aqui, ó, para representar um usuário dentro do domínio da nossa aplicação. Então nós temos bio, texto ali que o usuário quiser configurar. Então vamos lá, bio, string, colocar aqui abaixo de name. Nós temos o states, as estatísticas ali, vou colocar aqui no final. Então states. E o que nós temos aqui? Nós temos followers count, contagem aqui de seguidores, number. Nós temos um following count, também number, e mais um atributo do tipo number, que é a quantidade de posts. Então, posts count, vou ver se é assim mesmo, posts count, number. E temos também aqui um is following. Is following seria boolean. E o que é nesse atributo is following? Bom, imagina que o usuário está logado, acessa o perfil de um outro usuário, então esse atributo is following vai ser útil aqui para interface dar um feedback ali, para ele saber se ele está seguindo ou não aquele usuário. Então, se for true, ele já está seguindo, se for false, ele não está seguindo, e aí a gente pode renderizar um botão, alguma coisa ali para ele solicitar, né, para seguir ali aquela pessoa, aquele usuário. Aí vamos voltar aqui, ó. Então, esse user avatar agora, a gente vai entrar dentro do componente user avatar, nós vamos dizer que ele, na verdade, vai receber, ao invés aqui de image URL e initials, ele vai receber e aí vamos alterar aqui a tipagem, user, e vai ser do tipo user domain, tá? User domain. Ou nulo, tá? Beleza. E aí no src aqui da imagem do avatar, a gente vai chamar user.avatarURL. E aqui nas iniciais, como eu falei, agora quem vai ter a responsabilidade de transformar aqui o nome em iniciais vai ser esse meu user avatar. Então nós vamos inclusive criar aqui um hook para ele, para essa lógica, né? Aqui dentro do recurso users, vamos criar um useavatar.ts. E onde é que tá essa lógica? Essa lógica ela vai estar lá no hook do user menu, né? Do componente user menu, certo? A gente está pegando aqui do hook use user menu. Então vamos acessar ele aqui. E aí eu vou pegar toda essa função, tirar daqui, e aí eu não preciso mais retornar ela nesse hook, né? Então vamos fechar ele aqui, e aí eu vou voltar lá para o meu use avatar, vamos criar aqui exportando, já que é a função desse hook, function use avatar, aí vou colar aqui, e aí veja, eu não vou mais pegar do meu auth user, lá do meu contexto de autenticação, porque, mais uma vez, esse avatar ele pode ser usado para qualquer usuário no sistema, não somente o autenticado. A gente pode usar ele para representar o avatar ali de qualquer usuário, um post que faça um comentário, enfim. Então a gente tem que dizer o seguinte, olha, quando você for chamar esse hook, né, o componente que for chamar esse hook tem que passar um usuário. Então eu vou dizer aqui que eu vou receber um user, o tipo, vamos chamar o nosso tipo de domínio, user domain, e aí aqui eu vou pegar first name, last name, desse objeto que eu estou recebendo na chamada desse hook. No final a gente retorna get initials, retorna essa função. Bom, belezinha. Vamos fechar ela aqui e vamos pro nosso user avatar. Então aqui agora, ó, essa initials ela vai vir lá na chamada do hook, beleza? Então aqui antes do return desse componente, vamos chamar lá o use avatar, passando o usuário que a gente vai receber como prop. Então vou passar esse user aqui que eu vou receber, e aí a gente pega aqui o retorno, desestruturando a função get initials, e aí inicializa aqui uma variável, né? Então const initials get initials. Belezinha. Bom, dessa forma, fica encapsulado dentro do meu componente userAvatar essa responsabilidade de transformar o nome do usuário em iniciais, para apresentar essas iniciais, caso
a imagem ali do usuário não estiver configurada, né, cadastrada ou não conseguir ser carregada. Belezinha, vamos ver esse erro aqui do user menu, que é justamente aqui o get initials que eu não estou mais utilizando aqui. Não é mais responsabilidade desse meu componente user menu. Então vamos tirar aqui, beleza? E aí na chamada aqui do user avatar, vejam que eu tenho um erro aqui, porque eu preciso passar um user domain e eu estou passando aqui, na verdade, um auth user, que é o que eu pego lá do meu contexto de autenticação. Beleza, então na verdade a gente pode melhorar um pouco isso aqui. Vamos lá. É como eu falei, gente, eu tô fazendo aqui no momento aqui com vocês, então vão surgindo esses pequenos detalhezinhos. Não vou editar o vídeo, não vou voltar e fazer da maneira correta desde o início, porque eu quero realmente que vocês construam esse raciocínio, lógico, né, esse entendimento de que essa habilidade de olhar aqui pro código que vocês estão desenvolvendo e pensar em soluções melhores aqui para o que a gente está fazendo. Então, veja só, se a gente fizer dessa forma, eu vou ficar muito amarrado aqui a esse tipo que eu criei. Eu precisaria fazer algum mapeamento entre tipos diferentes. E, na verdade, o meu user avatar, ele só precisa de quê? Ele precisa do nome do usuário ali para fazer a transformação para as iniciais e da imagem de perfil, beleza? Então, na verdade, a gente vai voltar um pouquinho aqui e aí vamos passar um avatar L, e aí eu pego, assim, de auth_user.avatar URL e vamos passar o nome, né? Mas aí eu preciso lá de first name, last name do jeito que está implementado. Então, ó, first name, auth_user.firstname, last name, auth_user.lastname. Então vamos no nosso componente user avatar e ok. Agora eu vou receber, na verdade, um avatar URL, first name, last name. Vamos ajeitar aqui a tipagem. Então um avatar URL string, last name. Na verdade, vamos primeiro aqui, ó, first name, string, assim como last name. Belezinha. O nosso hook user avatar agora vai receber first, direto, né? First name e last name. Vamos aqui entrar no use avatar para dizer aqui que a gente vai receber um first name do tipo string, last name também do tipo string. Aí eu não preciso mais dessas variáveis aqui, porque eu já vou receber direto como parâmetro do meu hook. Ajeitar aqui as importações. Esse tipo user domain que nós criamos aqui, nós vamos utilizar ainda, tá, gente? A gente vai precisar bastante dentro do nosso código, então deixa ela aí, não foi perdido não, tá? Vamos aqui, o que a gente tem que corrigir mais aqui? Pronto, avatar image, a gente vai passar direto, né? A gente recebe um avatar URL, beleza. Estamos aqui chamando getInitials, tá, show de bola. Agora vamos voltar lá no nosso user menu, agora sim, a gente vai conseguir melhorar isso daqui. Tá apontando um erro aqui, porque esse auth user pode não existir, né? Ele pode ser nulo, então eu tenho que ir lá no meu componente user avatar dizer que essas props aqui, elas podem ser do tipo string ou nulo, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, vai ser undefined, né? Beleza, undefined. E aí, mais uma vez, a gente tem que voltar lá no nosso hook user avatar e corrigir esses tipos, tá? Então, undefined, last name também pode ser. Na verdade, aqui, ó, a gente pode até fazer o seguinte, né? Pode dizer que, deixa eu ver aqui se vai resolver, deixar como opcional, né? Belezinha, ok? Então, coloco o ponto de interrogação à frente aqui, que aí eu posso não passar, posso passar um valor, pode ser indefinido. Tipagem, né, do TypeScript aqui, tá, gente? Beleza, vamos ver aqui, corrigir aqui a importação, Alt Shift O, e ok, aparentemente tudo certo. Vamos verificar isso daqui, então npm rundev, e ok, tivemos um erro aqui, vamos ver. Olha, eu resolvi a importação, shared components, user menu, lá do nosso layout, beleza. Quebra de importação aqui, né? Vamos lá no layout, app layout, ele tá tentando importar user menu lá da localização antiga, né? Vamos atualizar aqui a importação, beleza. Voltando aqui, vamos fazer o login. Pronto, login realizado, nosso user menu tá funcionando, o avatar também, então belezinha. Bom, pessoal, e aí para não ficar muito longa essa videoaula, a gente vai deixar para implementar o nosso componente card profile na próxima videoaula, tá? Mas é interessante que a gente faça, né, esses pequenos arranjos aqui, essas organizações no projeto, para garantir uma maior coesão, né, como um todo dos nossos módulos, estrutura mais organizada, que facilite, né, a escala, né, e a manutenção da aplicação, tá? Isso é uma habilidade muito importante também dentro do desenvolvimento de software como um todo. Logicamente não seria diferente para desenvolvimento front-end. Então, deixa eu fazer aqui um commit, adiciona componentes de menu de usuário e avatar, refatora tipos de usuário. Na verdade aqui, eu vou colocar um refactor, e aqui o emoji recycle, e aí eu vou dizer o seguinte, né, refatora tipos de usuário, ok, e reorganiza módulos do recurso users. Vamos confirmar aqui. Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima videoaula.